Paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 20 de setembro, 9 horas da manhã, está começando a nossa Escola Bíblica Dominical, nossa Escola Bíblica Online. Seja muito bem-vindo. Estamos estudando a Carta de Tiago e hoje estamos encerrando esta carta. Estamos no último capítulo, capítulo número 5 da Carta de Tiago. E hoje o tema é Conselhos Fundamentais para uma Vida Cristã, ok? O nosso texto básico que nós vamos comentar aqui nessa aula é capítulo 5 da Carta de Tiago, versos 12 ao 20, ok? Abra aí tua Bíblia, João Ferreira de Almeida, de preferência, se não pode ser outra tradução. Abra ali Tiago, capítulo 5, versos 12 a 20. Eu vou ler aqui os versículos e depois vamos conversando alguma coisa sobre eles. Verso 12. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento. Mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém doente? Desculpe, irmãos. Está alguém de vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém de vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Verso 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai um pelos outros, para que sareis. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, como nós, e, orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Verso 18. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, verso 20, o último, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho, um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados, ok? Tiago está encerrando a sua carta, assim como nós estamos encerrando esse comentário sobre a carta de Tiago. Hoje a lição número 12, conselhos fundamentais para uma vida cristã, para uma prática cristã. Tiago está encerrando essa carta, é uma carta ali que Tiago pega muito forte na questão daqueles membros daquela comunidade de fé que ele escreveu essa carta. Então ele está sendo muito incisivo, ele diz assim, vocês cometem preconceito, vocês são negligentes, vocês acham que a tentação que vocês têm vem de Deus, mas não vem. Então são vários problemas que Tiago está tratando nessa carta. E agora ele encerra com conselhos muito práticos para eles, ok? Então, o que é um conselho? Conselho é uma opinião, um parecer, uma recomendação. A palavra tem origem no latim, que quer dizer refletir, considerar, né? Também ela lembra a palavra concílio, que quer dizer uma reunião. O que é um concílio? É uma reunião de pessoas que estão estão se reunindo para tomar uma decisão mais certa, ok? Então é uma reunião para tomar decisões. Por isso que o conselho é uma ajuda que você tem para tomar uma certa decisão. Os reis nas antiguidades, eles eram muito acompanhados dos seus conselheiros. Eram pessoas muito importantes que ajudavam o rei ali a governar a nação. Então a leitura hoje, Tiago 5, capítulo 12 a 20, nós acabamos de ler, são 9 versículos, né? Tiago está terminando essa carta e entendemos que fazia décadas que Jesus havia partido para os céus. Fazia décadas, né? E Jesus deixou muitos conselhos ali para o dia a dia dos cristãos. E Tiago, sendo o irmão de sangue de Jesus, filho também de Maria, dizem que se converteu quando viu Jesus ressuscitado. Então aqui ele, tendo ali ensinamento direto com o seu irmão, o seu mestre, ele traz isso para a igreja, para essa comunidade de fé. Então vamos comentar esses versículos. No verso 12, versículo 12,
Tiago já começa com uma palavra muito interessante, mas sobretudo, veja ali, verso 12, mas sobretudo, isso é, acima de tudo, na frente de tudo, olha a palavra sobretudo, tem a palavra tudo e tem outro tema sobre, então sobre tudo, então quer dizer que acima de tudo, depois de tudo que eu falei, olha só o que o Tiago está dizendo, depois de tudo que eu falei, sobre tudo que eu falei, então esses meus irmãos, olha só, então irmãos tem a ideia do quê? Da comunidade de fé, olha, nós somos a mesma família, eu sou um dos líderes de vocês, então acima de tudo, meus irmãos, aí ele dá um conselho muito importante, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, não jureis, isso é, não façam juramento, não prometam, isso é, não fiquem testemunhando e colocando alguma coisa para dar base nisso, nem pelo céu, isso é, a atmosfera ou o reino espiritual, nem pela terra, o lugar que nós vivemos. Então não pegue coisas para fortalecer aquela afirmação que você está dando. Então por que Tiago estava dizendo isso? Porque era um costume dos judeus eles pegarem alguma coisa sagrada, até de certa forma, para afirmar que aquilo que eles estavam falando tinha total veracidade. Eu juro pelo céu que Deus criou que eu estou falando a verdade. Eu juro pela minha mãezinha que eu estou falando a verdade. Eu juro pelo meu paizinho que eu estou falando a verdade. Então, o judeu tinha muito costume de falar alguma coisa e para as pessoas crescerem que aquilo ali era verdade, eles juravam dando base para alguma coisa, até juravam por algum objeto sagrado. Eu juro pelo templo de Salomão, pela congregação Betel, que eu estou falando a verdade, que eu vou voltar, que eu vou estar aqui com vocês, vou ajudar vocês aqui, eu juro por Deus. Então o judeu tinha muito isso era até uma prática comum, só que isso era muito perigoso. Por quê? Porque as pessoas pegavam algo para dar base para as suas palavras, para poder jurar e prometer algo, pegava algo sagrado, ou até um parente, dizia, juro pela minha mãe que eu vou estar aqui, tá entendendo? E às vezes era uma coisa desonesta, tem aquela brincadeira até que faz assim, né? Ah, eu juro que vou te pagar, eu juro, só o juro, não vou te pagar nada, tem essa brincadeira até, mas para tu ver como era uma coisa muito séria que Tiago está dizendo ali, que eles não deviam fazer esse tipo de juramento, essa promessa, pegando outra coisa como base. E como é que ele diz para fazer? Aí ele continua no verso 12. Mas que a vossa palavra, isso é aquilo que sair da boca deles, seja sim, sim e não, não. Olha o que o Tiago está dizendo. Não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa, mas que a vossa palavra, que sair da boca de vocês, seja sim, sim e não, não. Parece até uma coisa estranha, né? Sim, sim, não, não. Mas como? Não entendi. Na verdade, ele está querendo dizer o seguinte: sim, sim. Você está dizendo o quê? Certamente que sim. Não, não. Com certeza não. Então, quer dizer, as suas palavras têm que ser firmes, têm que representar aquilo que você é. Está entendendo? Não precisa jurar por nada. Não precisa pegar nada para dar base. A sua vida é que tem que afirmar aquilo que você está falando. Certamente que sim, sim, sim. Com certeza não, não, não. Essa que era a ideia. Você é que tinha que sair a palavra da sua boca e você tinha que ter certeza daquilo que você estava falando. Não precisa você chegar no lugar dizendo, escuta aqui, me empresta aí um dinheiro, eu juro que vou te pagar, porque eu sou crente, sou da Assembleia de Deus, eu sirvo a Jesus. Não precisa falar nada disso. As pessoas não precisam usar o teu atestado evangélico para mostrar que tu é honesto. A tua vida tem que ser honesta, independente da religião que tu serve. Independente disso. Não, olha, escuta, irmão, eu sou evangélico, eu sou da igreja, então pode confiar em mim. Não, não precisa. Não precisa dizer nada disso. Que as suas palavras sejam sim, sim, certamente que sim, ou não, não, com certeza não. Tá entendendo? As pessoas têm que ver o quê? Firmeza. É isso que Tiago está dizendo. Olha, não fiquem fazendo juramento por nada, nem pelo céu, nem pela terra. Que as palavras que saírem da boca de vocês sejam palavras certas, palavras com direção, com confiança. Que as pessoas vejam confiança nas suas palavras, ok? E que sejam palavras verdadeiras. Porque se você falar a verdade, quando houver uma questão, quem chegar para você e dizer assim, ó, tá, quem está certo, quem está errado. Aí você seja firme. Escuta, eu falei a verdade. Você
a pessoa que estiver questionando, você acredita em quem quiser. Eu estou dizendo a verdade. Não posso te provar, mas eu estou dizendo a verdade. Pronto. E confie na justiça da pessoa, no bom senso dela. Não tem o que fazer. Não fique debatendo. Fale aquilo que você realmente fale, a verdade. Pronto. Aí, por isso que Tiago diz que as suas palavras sejam sim, sim e não, não. Com certeza não. Certamente que sim. Por quê? Aí ele dá o resultado, para que não caiais em condenação. A palavra cair ali quer dizer prostrar-se. A ideia que é um arrependimento, um reconhecimento. Não caiais em condenação, isso é julgamento, uma sentença, uma decisão. Quer dizer, a ideia que é o quê? Você vai ser julgado por essas atitudes, dessas palavras vãs, dessas palavras ociosas que saem da sua boca. Quando estou dizendo assim, tu pegar um dia comentar um filme, um jogo de futebol, que realmente isso não traz benefício nenhum para o crescimento do reino de Deus, não traz, mas não é por causa disso que eu comentou alguma coisa assim, você vai ser condenado. São palavras inúteis, palavras que vêm trazer desunião, palavras que vêm trazer contendas, palavras que realmente elas, palavras que não trazem, profanam o nome de Deus. Está entendendo? Então esse tipo de palavra que profana o nome de Deus, são palavras vãs. E essas palavras você vai entrar em condenação, assim como aquilo que sai da tua boca. Tem que ser verdadeiro. Tem que ser verdadeiro, ok? Então olha só como Tiago já começa o verso 12. Aí ele entra numa sessão que eu acho muito legal, né? Muito legal. Ele pega e diz assim, são 3 temas que ele fala aqui no verso 13 e no verso 14. Acompanhe comigo ali na tua Bíblia. Verso 13 e verso 14. Ele faz 3 perguntas. Só vou dizer as perguntas, ok? Verso 13. Está alguém de vós aflito? Está alguém de vós contente? E no 14. Está alguém entre vós doente? Olha o que ele faz perguntas. Está alguém aflito? Está alguém contente? Está alguém doente? Então, Tiago traz 3 situações que ocorrem e que podem ocorrer na vida do cristão. A primeira, aflição. A segunda, alegria. E a terceira, doença. Olha só. Ninguém está imune de tristeza, ninguém está imune de doença, mas todo mundo quer ficar alegre, todo mundo quer ser feliz. Mas aí ele dá um conselho, olha só que legal, o que Tiago diz, está alguém entre vós aflito, isso é, passando por angústia? Está alguém entre vós passando por uma angústia? O que você faz? Você vai orar, isso é, busque ao Senhor. Está alguém entre vós contente, isso é, está alguém alegre, com espírito renovado? Faça o quê? Cante louvores. A palavra louvores quer dizer o quê? Salmos, salmodiar. Salmodiar é o quê? É uma expressão máxima de alegria do povo judeu. Já que essa carta foi escrita para uma comunidade judaica que se converteu ao cristianismo, ou judeus que se converteram ao cristianismo, quando o Tiago diz assim, está contente, está feliz, está alegre? Canta louvor, isso é salmodie. O que é salmodiar? É pegar o instrumento, é cantar, é adorar, é louvar a Deus. Então olha só o que Tiago está dizendo, olha que legal. Você está aflito, isso é, está triste? Ore. Está contente, está alegre? Cante louvores. 2 coisas que totalmente antagônicas, 2 coisas que se chocam, tristeza e alegria. E as 2 situações, olha o que Tiago manda fazer. Busque a Deus. Está alguém angustiado, alguém aflito, alguém triste? Ore, isso é, busque a Deus. 1 Pedro 5 e 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. A palavra ansiedade é preocupação. Nós temos que nos preocupar com a nossa família, com os nossos bens, preocupação normal, não uma coisa exagerada. Então a ansiedade é uma preocupação exagerada, que a pessoa nem dorme. Por isso que Pedro fala, trazendo sobre ele toda a vossa ansiedade, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha que legal. Então está alguém aflito, triste? Ore, busque ao Senhor. Está alguém contente, alegre? Cante louvores. Cante para quem? Para o Senhor. Então nas 2 situações, tanto triste como alegre, o que você tem que fazer? Buscar a Deus, seja na oração, seja no louvor. Olha só que legal, que conselho maravilhoso. Então, mano, tá triste? Vai orar, vai buscar a Deus. Tá alegre? Vai adorar a Deus, vai cantar para Ele, camarada. Isso é coisa linda. Então, esteja sempre adorando a Deus quando tá alegre, e esteja sempre buscando a Deus quando tu estiver triste. Amém, querido? E olha agora o que ele fala no verso 14, que é a outra pergunta. Está alguém entre vós
doente. Aqui agora, vai mexer um pouco com a gente aqui. Está alguém entre vós doente? Isso é, alguém fraco, física ou moralmente? Está alguém entre vós fraco? Aqui no texto eu entendo que é fisicamente. Está alguém entre vós fisicamente fraco? Aí olha o que Tiago manda fazer. Chame os presbíteros da igreja. Vamos por partes, que é muito legal. Chame. Chamar ali, a ideia o que é? Ligar. Não é ligar para ele ou passar um WhatsApp. Não. Essa palavra ligar quer dizer o quê? Criar um elo. Ter uma ligação. Tá entendendo? É muito mais do que você ligar para alguém ou passar uma mensagem. É você ter uma ligação. É você ter um elo. É você ter uma conexão. Tá entendendo? Por que o pastor tem autoridade sobre a congregação que ele dirige? Porque ele tem uma conexão, uma ligação com os membros. Chame alguém que você tenha ligação, tenha conexão. Quando você vai orar por alguém, você tem que entender o que aquela pessoa está passando. Você tem que saber, não ore simplesmente por orar, só coloca a mão na cabeça da pessoa e deu. Não, entenda o que ela está passando. Procure saber para quê? Para haver uma conexão, camarada. Aí se cumpre a palavra. O que dois ligarem na terra, será ligado no céu. Isso é Bíblia. Esse que é o problema. Então há uma conexão. Olha o que Pedro fez. Pedro e Tiago, quando chegaram na porta do templo, Pedro e João, desculpem, quando chegaram na porta do templo Formosa, estava aquele paralítico ali, querendo uma esmola. Olha o que Pedro disse: olhe para nós. E ele estendeu a mão achando que ia ganhar uma moeda. Tá entendendo? Então houve o quê? Uma ligação, uma conexão. Tá entendendo? O paralítico sabia e creu que ele ia receber alguma coisa de Pedro, no caso era o dinheiro. Mas Pedro cria que ele tinha que dar alguma coisa ao paralítico, mas não era dinheiro. Um esperava receber dinheiro, o outro não esperava dar algo mais que dinheiro. Mas independente do que um esperava e o outro tinha, houve uma ligação. Está entendendo como funciona? Houve uma conexão entre Pedro e o paralítico, Pedro, João e o paralítico. Aí que Pedro falou: olhe para nós, não tenho prata, nem tenho ouro. E o que ele falou depois? Mas o que eu tenho, olha aqui que interessante, o que eu tenho. Algumas pessoas vão pregar, e eu respeito essa atitude, eles dizem no púlpito: não espere nada de mim, não espere nada do Alfredo, o Alfredo não tem nada para dar, espere de Jesus, espere de Deus. Eu não tenho nada, irmão. Olha o que Pedro disse: eu não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho. Opa, peraí, então Pedro está se achando? O que eu tenho? Exatamente, o que ele tinha? O Espírito Santo, a unção de Deus. Isso é de todo crente, é para todo crente. O que você tem? Então você tem que dizer assim: irmão, vem para cá orar para ti. Eu não tenho um remédio para te dar, eu não tenho uma receita médica, eu não tenho uma consulta médica para te dar, mas o que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus, seja curado. Foi isso que Pedro fez. Está entendendo como funciona? Mas houve a conexão, houve a ligação. E o que aconteceu com aquele paralítico? Jesus foi curado, Jesus mudou. A palavra mudou? Não. Quem mudou? Nós. Um dia Paulo estava pregando, não lembro onde é que está, e ele estava ali pregando e tinha um paralítico ali, um tinha um coxo. Aí Paulo olhou para ele, e a palavra diz que Paulo olhou para ele e diz assim, que viu que ele tendo fé para ser curado. Paulo estava pregando, e se o Paulo viu que o camarada tinha fé para ser curado, é porque o camarada estava prestando atenção naquilo que Paulo estava pregando. Então houve uma conexão entre Paulo e aquele camarada. E diz o texto: e vendo Paulo que ele tinha fé para ser curado, impôs as mãos e ele foi curado. Está entendendo? Você vai orar para uma pessoa que não está nem aí fora do Brasil, é que nem botar a mão na parede. Orar para uma parede é a mesma coisa. Então você tem que pregar, você tem que criar conexão. Olha Jesus quando foi lá se encontrar com Lázaro, estava falecido há 4 dias. Jesus perguntou: onde está Lázaro? Mas Lázaro estava morto. Mas peraí, onde está ele? Está lá morto. Aí o texto, o menor texto do Novo Testamento, João 11:35, Jesus chorou. Sentimento, compaixão, emoção, tudo envolvido. Irmão, emocionalismo? Sim, a emoção nos ajuda a se conectar com Deus. A emoção nos ajuda a chegar mais perto de Deus. Nós não somos uma pedra. Nós não somos um bloco de pedra que não penetra nada. Nós somos filhos de Deus que temos sentimentos, temos emoções. Claro, mas isso tem que ser direcionado para Deus. Quando Jesus chorou, ele sentiu a dor do seu amigo Lázaro morto.
Então houve uma conexão. Como que foi essa conexão? Não posso explicar, porque é uma coisa muito profunda. Não dá para entender, só na eternidade. Mas que houve a conexão de Jesus com Lázaro, ele houve. Por isso que ele disse, Lázaro. Quando ele disse Lázaro, ele não disse simplesmente Lázaro. Ele disse, Lázaro, meu amigo. Como se ele dissesse, meu amigo, vem para fora. Lázaro escutou? Claro que escutou. Senão não tinha vindo. Mas como é que ele escutou? Porque houve a conexão. Está entendendo? Há uma conexão. Os sentimentos, eles ajudam a te dar conexão. Então, quando você for orar para uma pessoa, a sua conexão tem que ser usada através do sentimento também. Por exemplo, se você sofreu um acidente, queimadura, vamos lá, você sofreu um acidente, queimadura de 3º grau, e você recuperou, mas foi um processo muito dolorido, aquela raspagem, aquela coisa toda, aconteceu com o meu dirigente. Então, ele passou por isso, meu dirigente teve um acidente, e teve uma boa parte do corpo queimada, ok? Foi um sofrimento muito difícil, uma fase muito difícil da vida dele. Agora tu imagina, ele passou por todo esse processo de cura ali das feridas da queimadura. Imagina uma pessoa chega lá para ele, pastor Vilmar, o meu filho está no hospital, sofreu uma queimadura de 3º grau. Como é que tu acha que vai ser a oração dele? Vai ser uma oração assim, sem nada a ver, nem aí? Não, querido. Ele vai orar com o coração arrebentado, com o coração totalmente aberto para Deus. Por quê? Porque ele sabe o que ele passou, e ele sabe que essa criança, menino, criança, seja lá o que for, está passando. Ele sabe. Então isso tem muito mais poder. Eu não estou dizendo que Deus fez o Vilmar sofrer um acidente para ser queimado, não é isso. Mas que a experiência dele vai ajudar ele a se conectar com Deus e fazer o processo da cura com esse menino através da fé da mãe. Ele vai ver a conexão dele com a mãe, que tem um elo poderoso de ligação com o filho, e através dessa oração dele, do sentimento do que ele sofreu, gente, o menino vai ser curado. Como é que tu acha que vai ter essa oração? Vai ser uma coisa assim, nada a ver, como se fosse uma reza? Não, vai ser algo poderoso. Então entenda, quando tiver alguém doente, chame, ligue, tem uma ligação com quem? Com os presbíteros. Aqui a palavra presbíteros não é cargo eclesiástico, apesar dele falar os presbíteros da igreja. Olha só, ele diz, chame quem? Os presbíteros da igreja. Então é mais da igreja, sim, da igreja, da comunidade de fé, do grupo ali religioso, sim. Mas olha, a palavra presbíteros aqui não quer dizer um cargo eclesiástico. A palavra presbíteros aqui quer dizer liderança. A palavra presbíteros no grego é ancião. Quem é ancião? Ancião era o líder da igreja. Palavra usada para os líderes da comunidade judaica. Os anciãos, quando Moisés voltou, saiu lá da casa do seu sogro Jetro e voltou para o Egito, ele foi falar com quem? Com o povão todo? Fez uma reunião? Não, ele foi falar com os anciãos, com a liderança. Está entendendo? Então a palavra presbíteros aqui quer dizer liderança. Quem é o líder na tua casa? É tu, camarada. Então tu é o presbítero da tua casa. Está entendendo como funciona? Ah, eu não posso orar pelo meu filho, eu vou chamar o presbítero Alfredo, porque ele é presbítero, ele pode ungir. Não! Não tem nada a ver. Na congregação, beleza, eu respeito a forma de trabalhar. Mas na tua casa não precisa chamar o presbítero. Uma vez eu estava lá no Betel, chegou um camarada de carro e pegou e disse assim, ô Alfredo, onde é que está o fulano? Por quê? Não, porque tem que ir lá no hospital orar pelo camarada, para ungir ele, só pode presbítero. Aí eu na época não tinha esse entendimento. Ah, tá bom, não sei, irmão, vai lá na casa, talvez ele está naquele lugar lá. Meu Deus, o cara, vai tu orar, camarada. Vai tu orar. Tem que sair correndo igual um louco atrás de um presbítero para ungir a pessoa. Isso não existe. Ok? Você é o líder da tua comunidade de fé. Você pode ser um diácono, um auxiliar. Você é um líder, você é um ancião. Você pode ungir a pessoa. Tu é o líder da tua casa, tu pode ungir teu filho. Aí, essa palavra ungir quer dizer esfregar o azeite. O que era ungir? Era consagrar um objeto ou uma pessoa para uso santo. Isso no Velho Testamento, ok? Agora, por que as pessoas vêm para frente e nós vamos orar por enfermidade, ungindo a vida das pessoas? Por que tem que passar óleo? Em primeiro lugar, o óleo era usado como remédio. Quando Davi diz, unges a minha cabeça com óleo, ele está também fazendo uma referência das ovelhas que ele cuidava, que as feridas das ovelhas, elas eram curadas com óleo, assim como aquele camarada que foi assaltado na parábola do bom samaritano. O samaritano olhou ele e passou óleo nas suas feridas, ok? Então essa que é a ideia. Mas aqui, o óleo aqui fala do quê? De uma espécie de consagração. Não é simplesmente um ato religioso, né? Não é isso.
é uma simbologia muito grande. Quando a pessoa vem para frente para receber oração, que ela vai receber uma oração por cura, o que ele está dizendo aqui? Que quando tu unge aquela pessoa, tu está dizendo assim, essa pessoa é consagrada a Deus. Isso é um símbolo muito forte. E essa enfermidade não pode estar no corpo da pessoa. Por quê? Primeiro, lá em Isaías 53 diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então Jesus levou as nossas enfermidades no seu corpo no madeiro, ok? Ok? Fechou? E a palavra diz em Marcos 15:16 que os sinais seguirão os que crerem, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso é promessa, isso funciona. Só não funciona mais porque eu e você estamos perdendo a fé, não estamos mais crendo em milagre. Mas aí quando você unge a pessoa, você está dizendo assim, simbolicamente, essa pessoa é consagrada a Deus. Nós estamos consagrando essa pessoa a Deus. Então essa enfermidade não pode estar ali. Em nome de Jesus, sai. Porque é o que ele diz assim, ó, orem, verso 14. Orem sobre ele, ungido com azeite, em nome do Senhor. Olha aqui. Isso aqui, só pode presbítero. Não, é para a liderança. Se é diácono, se o diácono é líder, ele pode ungir. Se o auxiliar é líder da comunidade de fé ali, ele pode ungir, ok? Se tu é líder na tua casa, tu pode ungir teus filhos, ok? Então é assim que funciona. Então olha só o resultado. Então, está alguém doente? Chama os presbíteros, os líderes, unge ele com óleo, em nome do Senhor. Olha o que vai acontecer. Verso 15, olha só o resultado dessa oração, olha o verso 15, acompanhe comigo. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Meu Deus, vamos lá. E a oração da fé, o que é oração? Oração é um desejo, uma súplica, da fé. Aquela oração, a fé fala de crença, de acreditar, de ter confiança. Então aquela oração, aquela súplica que você faz crendo, que é aquilo que os presbíteros, a liderança fez, a oração que você faz crendo, olha o que acontece, salvará o doente. Mas peraí, não foi orado por cura. Por que salvará? Por que salvará o doente? Não foi orado por cura? O que tem a ver salvação com cura? Não é para curar? Como é que vai ser salvado? Quando Jesus estava lá indo em direção da casa de Jairo, aquela mulher com fluxo de sangue, fazia 12 anos, encostou nas suas vestes e foi curada. Jesus sentiu o poder, saiu dele, procurou quem tinha feito aquilo. A mulher ela testemunhou o milagre. E o que Jesus falou para ela? Vai em paz, filha, a tua fé te salvou. Mas peraí, ela não foi curada? Como salvou? Não estou entendendo. Ela foi, não, peraí. Está entendendo como é que ele falou? Mas ele não devia dizer, a tua fé te curou? Por que salvou? Olha só, um dos requisitos das pessoas crerem quem era o Messias, o enviado de Deus, o Filho de Deus ungido, quem era o Messias, um dos requisitos, uma das coisas que ia atestar que ele era o Messias, era o dom da cura, era a cura das pessoas, a cura de todas as enfermidades. Então quando ela encostou nas vestes de Jesus, crendo na sua cura, ela estava dizendo, eu creio que ele é o Messias, eu creio que ele é o Salvador. Por isso Jesus falou assim, vai em paz, filha, a tua fé te salvou, que também é curou, mas é muito mais. Então por isso que Tiago diz, a oração da fé salvará o doente, porque ele vai crer. Qual é o grande dom do evangelista? São 5 ministérios, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. 5 ministérios, está lá em Efésios 4:11. Esse aqui do evangelista, que é o missionário, qual é o maior dom dele? O dom da cura, o dom de maravilha. Por quê? Porque o evangelista tem esse dom muito, vamos dizer assim, próspero na vida dele. Sabe por quê? Porque a cura, o milagre, ele chama a atenção daquilo que ele está pregando. O dom da cura não é para mostrar que o cara é mais crente ou mais cristão que qualquer outro. Não. O dom da cura é para provar para aquelas pessoas que o que ele está pregando, que a salvação é através de Jesus, é real. Tá entendendo? É para isso que serve o dom da cura. Não para se mostrar, não para ganhar dinheiro, não para fazer fama e fortuna. O dom da cura é para mostrar que o plano de salvação é real. Por isso que o evangelista, o missionário, um dos fortes indícios que ele é um evangelista é o dom da cura, o dom de maravilha. Não é um título eclesiástico de uma igreja, não é. Eu respeito até a escadinha pentecostal, eu respeito, beleza, tá tudo certo, não faz mal, pode ter escadinha que quiser.
auxiliar, diácono, presbítero, evangelista, pastor, bispo, reverendo, pode ser o que tu quiser, apóstolo, pode falar o que tu quiser, mas eu entendo que evangelista, que é o cara que vai e prega a palavra, como é que ele vai convencer as pessoas? Através do poder da palavra de Deus, e para confirmar a palavra, o milagre de Deus. Por isso que o evangelista tem um dom da cura muito forte, por isso que Tiago está dizendo, no verso 14, e a oração da fé salvará o doente, ok? E o Senhor o levantará, o despertará para a vida. Meu Deus, é verdade isso que o negócio estão pregando, é verdade. O despertará, levantará, e se houver cometido os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Ser-lhe-ão perdoados. Peraí, como é que é isso aí? Eles oraram pelo cara, houve a cura, né? Aí ele foi salvo e os pecados perdoados. Mas peraí, o homem pode perdoar pecado? Não é só Deus que pode perdoar pecado? Como é que o texto diz que os pecados deles são perdoados? Então quer dizer que eu vou orar pelo camarada, ele vai orar, ele vai receber a cura, os pecados dele estão perdoados? É o que diz o texto. E aí, como é que fica? Não é só Jesus que salva, não é só Jesus que cura? Tá entendendo como a palavra ela é muito mais do que nós imaginamos? Então ela tem uma profundidade maior. Mas tudo isso para quê? Para nós aplicar no mundo sem Jesus, no mundo sem Deus, para nós apresentar o nosso Jesus que cura, que liberta, que transforma. Então vamos lá, verso 15, se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. A palavra perdoado ali quer dizer liberar. A ideia essa que é de um camarada que está preso, é a mesma ideia que tu pegar, abrir uma prisão e dizer assim, ó, sai, tu está livre, tu está liberto. Essa que é a ideia. Está entendendo essa palavra? Os pecados, aquilo que afasta a pessoa de Deus, errar o alvo, fora do propósito. Pecado é estar fora do propósito de Deus. Então, os seus pecados são perdoados. Isso é, ele está liberado, saiu da prisão, ele é livre. É isso, ele é livre. Glória a Deus, aleluia. Está entendendo como é que funciona? Aí olha o que Tiago começa a dizer no verso 16. Continuando aqui o aconselhamento prático. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Confessai, reconheçam que vocês estão devendo. Reconheçam as suas culpas, isso é, os seus erros, as suas falhas. Reconheçam que vocês estão devendo, estão em dívida com Deus. Uns aos outros, quer dizer, eu para ti e tu para mim. E orai uns pelos outros, tu por mim e eu por ti. Nós não oramos, não oramos. Dizer que nós oramos, nós não oramos. É só ver, quando me converti há 21 anos atrás, dizia-se assim, domingo, o culto começa às 6h30. Hoje eu digo, o culto começa às 19 horas, não às 18h30. Por quê? Porque se falava que o culto começava com oração. Então quem se escutava, o culto começa às 18h30, sabia, 18h30 começa a oração. Mas precisa orar meia hora antes do culto começar? Não necessariamente, mas quando você chega meia hora antes, você está intercedendo por aquele culto, por aquele momento. Não é simplesmente o teu tempo de orar, ali não é o teu tempo de orar com Deus, não é? Ali o tempo de tu chegar antes e ficar intercedendo por aquele culto, por quem vai pregar, por quem vai louvar, pelo andamento do culto. Mas o que acontece? Muitos chegam na casa de Deus, às vezes minutos antes de começar o culto, mal e mal oram a Deus, não vou nem falar dobrar o joelho, né? É um costume, mal e mal oram, ou chegam 15 minutos antes de começar o culto, oram um pouquinho, ficam sentados, beleza, tudo bem, cada um, a respeito, mas por isso que eu digo que nós não oramos. Se eu não chego domingo, principalmente domingo, se eu não consigo chegar meia hora antes de começar o culto para orar por aquele culto, como que eu vou dizer que eu tenho vida de oração na minha casa? Eu não estou questionando a sua vida de oração, mas tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Se nem no domingo, que eu tenho o dia todo livre, domingo ninguém trabalha, desculpa, a maioria não trabalha aos domingos, mas nem domingo, que eu tenho o dia todo livre, eu consigo chegar meia hora antes de começar o culto para interceder por aquele culto, como que eu vou dizer que eu tenho uma vida de oração? Como que eu vou dizer que eu tenho uma vida de oração? Como, meus irmãos? Então olha só, a nossa responsabilidade. Orai uns pelos outros, para quê? Para que sareis. Olha o que o Tiago está dizendo. Confessai as vossas culpas, reconheça as vossas dívidas e orai uns pelos outros. Confessem uns para os outros, orem uns pelos outros. Para quê? Para que sareis. Essa palavra sareis é para que seja curado. Irmão, se eu errar, se eu pisar na bola, beleza, eu
eu vou chegar diante de Deus, Deus, eu pisei na bola, eu errei, me perdoa. Deus vai me perdoar? Vai me perdoar, porque a palavra diz que Ele perdoa. Agora, a minha cura, para eu ser sarado, eu tenho que confessar um para o outro, tenho que confessar para alguém. Não é que nem a igreja católica faz, tomar aqui a igreja católica como exemplo, não é tu procurar ir numa salinha e dizer, não, vai lá, faz isso, faz aquilo. Não, não é isso. Procure alguém de confiança, procure alguém que tenha intimidade contigo e se abra com ele, ó, irmão, eu estou com esse problema, me ajude em oração. Está entendendo como é que funciona? Os padres, de certa forma, eles estão cumprindo isso. Quando as pessoas vão lá confessar os seus pecados, seus erros, os padres têm poder sim, para aquelas pessoas serem saradas. Naquele momento, eles são sarados, isso é a palavra de Deus. Se eles estão descumprindo não estão descumprindo a palavra, estão cumprindo. Então, nós tacamos pau nos católicos, nada a ver, irmão. Nós temos muito erro, nós temos que cuidar primeiro lugar da nossa vida, para depois falar dos outros. Eles têm erros doutrinários? Tem, mas nós também temos. Não vamos aqui se isentar, ok? Mas não vamos falar sobre isso. Então entenda, confesse, converse com alguém, procure alguém de confiança. É o teu pastor? Amém. É o teu líder? Amém. É o teu amigo cristão que vai guardar segredo? Amém. É tua esposa? É amém, principalmente. Muitos casais têm falhado na caminhada cristã. Por quê? Porque não cumprem isso, não oram um pelo outro. Ah, mas a minha esposa não quer? Ah, meu esposo não quer? Não interessa, é os dois. Eu sempre digo, um casal está com problema, não é o homem, não é a mulher, é os dois. Sabe por quê? Porque são uma carne, são uma só carne. Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, serão o quê? Uma só carne. Então é os dois, não é só um. Não diga, a culpa é dela, não diga a culpa é dele, é os dois. É os dois. Talvez um tem maior participação, tem mais parcela de culpa do que o outro, mas é os dois. Não interessa, é os dois. Então, porque eu não aguentei mais, é os dois. Não existe solução, não existe problema de casal que não possa ser resolvido. Se Deus prometeu, se Deus disse na sua palavra, o que Deus uniu, o homem não separe, então é porque realmente, não que você é obrigado a ficar com essa pessoa o resto da vida, não é isso, não estou dizendo isso, mas que eu estou dizendo que alma, que tem solução, tem. Se Deus disse assim, o que Deus uniu, o homem não separe, é porque todo casamento com problema, com dificuldade, com crise, há solução de ser convertido em bênção. A pessoa que não quer, as pessoas que não querem, não me venha com isso, irmão. Eu sei, eu e minha esposa somos muito, quem nos conhece vê que nós somos muito diferentes, mas nós aprendemos com a glória e a misericórdia de Deus a lidar com amor, com carinho, com respeito. Foi a duras penas, foi momentos difíceis, mas nós conseguimos. E se nós conseguimos, eu digo assim, qualquer casal pode conseguir. Apenas se existem casos impossíveis, não vou dizer nada. Mas que todo caso é possível de tratamento. Todo casamento tem condições de ser, porque não era de Deus eu casar. Não existe isso. Para com isso. Vamos voltar para o texto aqui. Então, reconheça as vossas culpas. Aí olha o que Tiago fala. A oração de um justo, a oração feita por um justo, pode muito em seus efeitos. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, pode realizar uma obra tremenda. O que é o justo? É a pessoa que é justo aos olhos de Deus. Como aos olhos de Deus? Creu no plano da salvação, então se tornou justo. Se Romanos 3:10 diz que não há um justo sequer, não há um sequer, e agora como é que Tiago diz que a oração é de um justo? Porque é justo aos olhos de Deus, pelo sangue de Jesus. Então tu não é justo pelos teus méritos, tu é justo pelo sangue de Jesus. Então a tua oração pode muito em seus efeitos, pode realizar uma obra tremenda. Aí olha o que Tiago fala agora, no verso 17 e 18, quando ele usa um exemplo das escrituras para mostrar como a oração de um justo tem efeito. Olha o que ele diz, verso 17, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra, e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Olha que tremendo isso aqui. Elias era um homem sujeito. A palavra sujeito quer dizer o quê? Ele era vulnerável aos mesmos sentimentos, às mesmas emoções que eu e você somos vulneráveis. Olha só, que exemplo maravilhoso que Tiago usa. A palavra, o nome Elias quer dizer, Jeová é meu Deus. Olha só que legal.
E esse cara que ele diz, Jeová é o meu Deus, ele era vulnerável aos mesmos sentimentos que eu e você somos vulneráveis. Mas ele, orando, orou e não choveu. Diz assim, ó, olha o que diz o verso. E orando, pediu que não chovesse. Pediu que não chovesse. A palavra pediu ali, não é ele pedir, Deus, por favor, não poderia parar de fazer chover? Não, ele não fez isso. Ele não fez isso. A palavra pediu ali no original grego quer dizer fazendo uma oração, uma súplica, tá? Chegando a Deus. Porque lá em 1 Reis 17:1, Elias fala, perante a face do Senhor que eu estou, não haverá chuva nem orvalho aqui nessa terra, senão segundo a minha palavra. Sabe o que ele está dizendo? Esse senão segundo a minha palavra. Vamos lá, na tradução da King James diz assim, de acordo com a minha palavra. Na tradução da NVI, Nova Tradução Internacional, diz, exceto mediante a minha palavra. Na versão católica diz, senão quando eu disser. Agora olha o que diz a tradução da linguagem de hoje. Não vai chover até que eu diga para cair chuva de novo. Está entendendo? Olha o que Elias fez. Elias não disse assim, Deus, eu estou pedindo para ti para não chover mais. Não, Elias disse, não vai chover mais, segundo a minha palavra. Olha só o primeiro que ele fala. Segundo a face do Senhor que eu estou, não vai chover mais. Ele não pediu para Deus. Tiago diz que ele pediu, mas esse pediu quer dizer fazer uma oração, não é pedir literalmente. Então, ele não pediu para Deus para não chovesse mais. Ele disse, segundo a face de Deus que eu estou. Isso fala do que? De intimidade e parceria. Segundo a face de Deus que eu estou, não vai chover mais. Só vai voltar a chover quando eu quiser. Hã? É isso mesmo, irmão. Não é que Deus, quem fez o milagre foi Deus. Mas quem disse que não ia chover mais? Elias. Ele era o quê? Profeta. Tá entendendo? A Efésios 3:20 diz assim, que o Senhor é poderoso acima de tudo daquilo que pedimos, desculpem, vamos lá, Efésios 3:20, é que eu fiz aqui a colinha aqui para explicar o texto e me perdi um pouco. Vamos lá. Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais quanto abundantemente, vamos lá, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Então Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos, isso é, acima das nossas súplicas, ou pensamos aquilo que nós compreendemos. Então Deus é abundantemente, isso é muito mais acima, para dar muito mais do que pedimos ou pensamos. Mas aí tem uma condição, que Paulo fala, segundo o poder que opera em nós. A palavra poder quer dizer habilidade para executar. E a palavra opera, realizar, trabalha. Então olha só, as coisas vão acontecer segundo o poder que opera na tua vida, o poder que está na tua vida. Quem é o poder? É o Espírito Santo? O poder é de quem? Olha, é o do Espírito Santo, olha aqui, ó. O Espírito Santo é Deus? É. O poder é de quem? De Deus. Então se o Espírito Santo é Deus, o poder é do Espírito Santo. Fechou? O Espírito Santo mora dentro de onde? De nós. Quando aceitamos Jesus, ele vem fazer morada. Paulo diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo é Deus e o poder é do Espírito Santo, então o poder está dentro de quem? De nós. Nós. Por isso que Elias disse, não vai mais chover segundo a minha palavra. Por isso que Pedro falou, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Está entendendo? Vamos parar de ser crente raso. E vamos usar aquilo que Deus nos deu, segundo o poder que opera em nós. Olha que lindo. Ok? Verso 19, para encerrar, 19 e 20. Vamos voltar lá para Tiago. 19 e 20. Para encerrar, irmãos. Está entendendo o que é? Como pode ser tua vida cristã? Pode ser muito mais do que tu pensa, muito mais do que tu vive. Meu Deus, irmão, vamos avançar esse reino. Versos 19. Irmãos, se algum entre vós
tem se desviado da verdade e alguém o converter? 20. Saiba que aquele que fizer converter do erro o seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Olha só, vamos lá, para encerrar. 45 minutos, vamos lá. 19. Irmãos, novamente a família. Se algum entre vós se tem desviado, isso é, sair do curso, estar até enganado, estar extraviado, desviado do que? Da verdade, a verdade como uma ideia. A mensagem é a verdade. Se estiver desviado fora do curso da verdade e alguém o converter, isso é, fazer voltar ao caminho certo, a palavra conversão não quer dizer mudar de religião. A palavra conversão quer dizer mudar o caminho. Quem fez autoescola sabe, eu preciso conversão do carro, convergir, converter e tal. Então isso quer dizer mudar de caminho, não quer dizer trocar de religião, ok? Então vamos lá. Se alguém converter, isso é, fazer voltar do caminho, para fazer voltar para a direção certa, para o alvo. Saiba, verso 20, que aquele que fizer converter do erro, a palavra erro quer dizer do engano, da ilusão, do seu caminho, um pecador salvará da morte. Olha só onde é que vamos chegar aqui. Um pecador salvará da morte. Desculpem, salvará da morte uma alma. A alma é vida. A palavra alma ali no grego quer dizer vida. Salvará da morte uma vida. E cobrirá uma multidão de pecados. Então, peraí. Se eu encontro o cara que está afastado dos caminhos do Senhor e eu fizer ele voltar, então eu salvarei alguém da morte, beleza? Daí está tudo certo. Estou trazendo de volta para o caminho, mas eu vou cobrir uma multidão de pecados? Como assim? Eu? Voltamos para aquele pensamento. Eu vou cobrir a multidão de pecados? Mas como que a multidão de pecados vai ser coberta? A multidão fala de grande número. Vamos lá, João 20 e 23. Evangelho de João 20 e 23 para encerrar. Evangelho de João, capítulo 20, verso 23. 22 e 23. E havendo dito isso, Jesus Cristo assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Fechou? Receberam o Espírito Santo. Aí depois olha o que ele fala, verso 23. Olha isso aqui. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Para quem Jesus estava falando isso? Para Pedro, para Tiago, para João, para Tomé, para Mateus, para Bartolomeu, para Tiago, filho de Alfeu, ok? E aí? Então diz assim, ó, Pedrão, Mateus, Tiago, João, quem vocês perdoar os pecados, eles vão ser perdoados. E quem vocês reter, vai ser retido. Mas espera aí, Pedro perdoa pecado? Tiago perdoa pecado? Não é só Jesus que perdoa pecado? Mas o próprio Jesus está dando essa comissão para eles, essa autoridade para eles. Então quer dizer que Pedro pode perdoar pecado? Está entendendo como é que é o negócio? Por quê? Qual é a ideia aqui? É assim, irmão. Olha o que aconteceu no verso 22. Jesus assoprou sobre eles, eles receberam quem? O Espírito Santo. Depois, lá em Atos, foi o revestimento do Espírito Santo. O Espírito Santo não veio naquele momento. Foi aqui, ó. Aqui eles receberam o Espírito Santo. Agora, em Atos, foi o revestimento. Foi o poder, a unção do Espírito Santo. Ok? Eles ficaram cheios. Eles já tinham o Espírito Santo, agora ficaram cheios em Atos. Então, eles, na autoridade do nome de Jesus, eles podiam perdoar pecados. Eu encontro alguém na rua, falo do Evangelho, a pessoa entende o Evangelho, ele quer Jesus. Eu digo, os teus pecados estão perdoados em nome de Jesus. Por quê? Porque eu sou um discípulo de Cristo, um servo de Deus. Eu posso perdoar pecados no nome de Jesus. Eu tenho essa autoridade. Está entendendo? Não no nome do Alfredo, mas no nome de Jesus. É assim que funciona, camarada. Olha só que vida cristã maravilhosa que nós podemos ter. Amém? Que nós estamos perdendo tempo. Quanta coisa boa nós podemos viver. O poder de Deus, a intimidade com Deus, a unção de Deus. Para de ser um religioso. Para de ir e voltar para a tua reunião de fé e ficar toda a vida igual. Para com isso. Busque a Deus pela sua palavra. A palavra de Deus tem chaves maravilhosas, que se você aplicar na tua vida, a tua vida espiritual vai ser uma ascendência gloriosa.
E tu vai entender o seguinte: quanto mais eu ganho de Deus, menos eu vou desaparecer, menos eu vou aparecer. Quanto mais Deus me der, menos eu vou aparecer. O que Jesus fazia? Ele curava as pessoas, ele dizia: não conta para ninguém, não conta para ninguém. E não é isso que ele fazia? Pô, mas o cara devia falar para todo mundo, para nos... Não, ele dizia: não conta para ninguém. Porque nosso dever é anunciar Jesus, orar pelos enfermos, orar pelas dificuldades, orar para a salvação de almas. Para quê? Para que ele cresça e nós diminuímos, ok? Evangelho não é para aparecer ninguém, evangelho não é cabide de emprego, evangelho não é para benefício próprio, evangelho é de Jesus Cristo, de Jesus Cristo. Amém, queridos? Muito obrigado pela tua participação. Estamos encerrando a carta de Tiago. Domingo que vem nós vamos falar sobre a carta de Filemão, ok? Um capítulo apenas, mas vamos levar alguns domingos para esmiuçar, para destrinchar toda essa carta linda que Paulo escreveu a Filemão por causa do escravo Onésimo, ok? Então, Deus abençoe a sua vida, um bom resto de domingo. Hoje à noite tem um culto na tua comunidade de fé. Vá lá para adorar a Deus, vá lá para exaltar a Deus. Amém? Deus abençoe, beijo no coração, fique na paz. Tchau.